E olha só, o que me fez ter a vontade decisiva de te convidar para a gente ter essa conversa foi que há uns 20 dias atrás, mais ou menos, dois idiotas evangélicos, irmãos, os irmãos Valadões, falaram barbaridades a respeito do fato de que da Igreja de Cristo e Deus mesmo abomina a aberração de alguém ser gay ou homossexual, LGBT ou qualquer outra coisa, em qualquer outra forma de gênero que a pessoa se assuma. E aí eu vi a sua reação, dizendo, não, não é isso não. O que eu aprendi, se eu não estou enganado, na leitura que eu fiz, foi com a sua avó. O que eu aprendi é que Deus é amor, que Ele ama todos nós, é que é para a gente vir que tem graça divina. Eu falei, eu quero conversar com ela porque é isso que eu ensino o dia inteiro, que Deus é amor, que você pode vir que tem, o abraço já está dado e ninguém vai te separar do amor de Deus. O amor é para você, é para mim, e ninguém se intromete, e quem se entremeter se colocou no lugar errado, porque ele não admite nada entre mim e ele, entre você e ele, entre qualquer ser humano e ele. A sua vozinha foi a pessoa que te passou essa convicção? Foi exatamente ela. Eu tinha uma ligação com ela muito forte. É... Nem sei por quê, assim, ou talvez saiba por tudo. Ela morava numa casa que era incrível, era a minha Disneylândia, né? Imagina, no interior de São Paulo, eu nem sabia que era Mickey. E ela era muito alegre, e ela cantava, ela adorava bicho. Então ela tinha 6 gatos, 9 cachorros, 3 passarinhos, 2 tartarugas, 5 galinhas da Angola. Então ela pegava bicho na rua. E assim, eu não sabia, mas eu estava tendo o exemplo das melhores virtudes, né? Generosidade, olhar para o outro, atenção, delicadeza, otimismo. E ela era uma assídua frequentadora da igreja. Ela era adventista do 7º dia e ela me levava. Tinha culto às quartas e aos sábados. As quartas era à noite, eu ia e eu sempre dormia no colo dela, porque passava da minha hora de dormir, eu começava a ver, e era, como diz, era falar sobre a palavra, né? O pastor falava sobre a palavra de Deus, e aquilo me dava sono, e eu me lembro que eu dormia. E no domingo era à tarde, então a gente ia bem cedo, ficávamos várias horas, e aí eu ficava com as crianças, porque tinha aula para criança, falava das passagens da Bíblia, falava das parábolas, e ela ficava lá em cima estudando a palavra, e depois, no final, unia-se todo mundo. E eu me lembro que eu adorava por muitas coisas, mas entre elas, eu adorava porque a gente cantava muito. Os evangélicos cantam bastante, né? Eu acho isso uma maneira de louvar muito bonita e muito tocante, porque não deixa de ser através da arte. Enfim. Claro. E eu amava tudo aquilo, e eu era completamente obcecada pela minha avó, e a minha avó era um exemplo incrível de ser humano, e foi assim que se deu. Daí, com 12 anos, eu saí de São Paulo, eu saí de Jaboticabal, e com 13 anos, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu já tinha começado a trabalhar. É lindo, porque eu consigo... Eu cheguei a ir para o Japão, eu tinha 15 anos. Eu cheguei a ir para o Japão. Ela faleceu quando eu tinha 15 anos. E aí você lembra a idade que ela tinha, Luana? Ela era muito nova, ela tinha acho que 64, 65 Mais nova do que eu, né? Muito nova. Eu perdi os meus avós todos muito novos. E eu sou vovô, eu e minha mulher, de 5 netinhos,
que eu acho que tem uma visão um pouco parecida de nós, como você teve da sua avó. Aqui a nossa casa também é um castelo encantado. Todo mundo, todas as crianças que entram aqui na minha casa dizem: uau, aqui é Nárnia. Sabe a Nárnia, a terra encantada lá dos contos do C.S. Lewis? Então, as crianças chegam aqui, tem laguinho, tem tudo, tem vários. E eu não tenho passarinho presos, mas tem centenas de passarinhos aqui em casa que moram aqui, fazem os seus ninhos aqui. Tem água caindo em tudo que é lugar, tem uma fontezinha. E é muito agradável. Quando você vier aqui, você vai ver que eu não estou exagerando. É muito agradável. Que bom, eu acredito. Eu tenho uma neta que já está com 21, que cresceu aqui nessa casa, nesse encantamento todo. E tem um outro que já está ficando rapazinho, que também cresceu nesse encantamento. Foram os dois que mais aproveitaram. Mas eu sei o que um avô, uma avó podem fazer no coração de um neto, porque eu também sou filho da minha avó. A minha avó materna foi provavelmente a figura, depois do meu pai, que era uma outra história, que mais me influenciou na infância e no início da puberdade, foi a minha avó. Eu falo na minha avó quase todos os dias, de coisas que ela me passou. Ela me ensinou a ter olfato, a sentir cheiro das flores, a levantar cedinho de madrugada, me ensinou a plantar as plantinhas, a ter a paciência de vê-las crescer, regá-las todo dia. Meu Deus, isso faz uma diferença enorme na cabeça de uma criança, de um ser humano. Também eu era muito moleque, né? Muito moleque. Eu imagino que você tenha sido uma grande moleca. Eu fui. Você não foi? Fui completamente moleca. Molequinha da pesada. Eu era muito vaidosa, mas eu era muito garotão, assim. Eu brincava muito na rua. Brigava com os meninos, encarava. Esconde, pega-pega, bets, taco, pique alto, de ciranda, de amarelinha, de cabra cega, de tudo. Era muito bom. Polícia bandido. As meninas aqui de casa também têm uma força extraordinária. A minha caçula encarava os homens na brincadeira e se o cara não gostasse, ela dizia, ela partia para cima. Não tinha história com ela. E a outra também é daquele tipo que o quê? Não tem esse negócio de todas muito lindas, mas ninguém é frágilzinha. Aqui não é bagunça, não. Não, aqui não é bagunça, não. E você tem algum hábito espiritual, Luana, que você preserva ou desenvolveu? Olha, como hábito, eu tenho... Sempre antes de dormir, eu faço a minha oração, que é mais uma conversa do que uma oração. Eu acho que eu tenho uma relação muito íntima com Deus, por isso que eu acho que eu, mais do que oro, eu converso com Ele. Não, mas oração é uma conversa mesmo. Mas eu falo com Ele o dia todo, assim, porque eu sinto que Ele se comunica comigo. Mas com certeza. E eu gosto de registrar que eu observei que Ele está falando comigo. E eu gosto de mostrar para Ele que eu entendi e que eu estou respondendo. Então, eu falo com Ele durante várias vezes no dia, acontecendo coisas, assim. E no final do dia é que eu faço o meu bate-papo final com Ele, assim, que eu agradeço pelo dia que eu tive e sempre peço pela saúde dos meus filhos. Amém.